Senhor, mais uma vez confessamos nossa total dependência de Ti e pedimos que Tu venhas nos encontrar com abundante graça. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. A mensagem desta noite tem ainda o propósito de trazer-nos o ensino do apóstolo Paulo sobre a prática da oração. É a quarta mensagem e o tema desta noite é como transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E ela tem como base o texto de Colossenses capítulo 1, versos 9 a 12, onde o apóstolo Paulo ora pelos colossenses. Nas duas primeiras mensagens nós vimos a oração em línguas. A terceira mensagem vimos a oração que o apóstolo Paulo fez e fazia pela igreja de Éfeso. E hoje nós queremos ver sobre a oração que ele fez inicialmente na sua epístola, que ele diz fazer constantemente pelos cristãos da cidade de Colossos. Antes de vermos o texto propriamente, nós queremos ver um pouquinho antes, neste mesmo capítulo, a partir do verso 3, Colossenses 1:3, onde ele mostra que dava sempre graças a Deus pelos cristãos de Colossos. Essa era uma constante em todas as suas epístolas, dirigidas às várias igrejas daquele tempo. Ele diz assim: damos sempre, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Uma atitude que eu e você devemos ter sempre, dar graças a Deus por tudo aquilo que Deus faz e tem feito na nossa vida e na vida daqueles pelos quais nós temos orado e temos visto a obra de Deus nestas vidas. Ele explica as razões pelas quais ele dava graças a Deus. Colossenses 1, a partir do 4, verso 4 até o 6. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, ele está se referindo ao fato de ter ouvido da fé que os colossenses tinham, e ele diz da esperança que estava reservada para eles nos céus, e dizendo que eles haviam ouvido dessa esperança por meio da palavra da verdade, que é o Evangelho, que chegou também até eles. É interessante que o apóstolo Paulo nunca, até esse momento, havia estado com a igreja na cidade de Colossos. E ele escreve para eles dizendo de algo que ele ouviu, não que ele, porque ele esteve lá. Ele também explica que, como ele teve notícias dos cristãos de Colossos, a partir do verso 7 e 8, ele diz: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras era pastor na igreja de Colossos, e ele estava com Paulo nessa ocasião em que ele escreveu esta epístola, e ele mesmo seria o portador desta epístola que ele queria
que os colossenses recebessem. Então, ele está falando da fidelidade deste homem de Deus, Epáfras, e que foi dele que eles ouviram, e ele era quem servia a eles no ministério do ensino da palavra. Desde essa ocasião, então, ele passou a orar pelos cristãos de Colossos, desde que ele soube do que estava acontecendo lá. Por essa razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. A impressão que temos em todas as epístolas do apóstolo Paulo é que ele gastava muito tempo em oração em favor de muita gente. Este é um hábito que eu e você devemos ter, não é hábito apenas de líderes, não é hábito apenas de pastores, mas é o hábito que todos nós devemos ter de orar uns pelos outros. Vamos ver então os motivos da oração do apóstolo Paulo pelos cristãos de Colossos. Primeiro, para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta epístola, bem como as demais que hoje nós temos nas páginas do Novo Testamento, não havia nada impresso, como nós temos hoje. Havia cópias das escrituras do Velho Testamento em grego, mas nem todos tinham acesso às escrituras. Hoje nós temos a Bíblia impressa e também nos dispositivos eletrônicos, o que facilita bastante a leitura e a compreensão das escrituras. Mas naquela época não era assim. O ensino das escrituras vinha através da transmissão oral, ou seja, era aquilo que eles ouviam e iam passando uns para os outros, ou por meio das epístolas que o próprio apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, epístolas que foram escritas aos cristãos, às quais as suas epístolas se destinavam, e elas vieram formar hoje o ensino que nós temos no Novo Testamento. Eram cartas, eram epístolas dirigidas a igrejas então recém-formadas. Hoje, com facilidade, nós temos acesso à palavra de Deus e podemos examinar as escrituras do Velho e do Novo Testamento para conhecermos a vontade de Deus. É muito importante que eu e você conheçamos a vontade de Deus. Isso não é só importante, é essencial. Jesus diz que as pessoas erram porque elas não conhecem as Escrituras. Está registrado em Marcos, capítulo 12, versículo 24. Surgiu uma questão que foi levantada pelos saduceus, que dizem não haver ressurreição. Na realidade, era mais uma pegadinha para ver se o Senhor Jesus caía. E eles queriam saber se, de acordo com a lei mosaica, quando um homem casado com uma mulher morresse e ele não deixasse filhos, o irmão desse homem deveria suscitar descendência no nome do irmão que morreu e não deixou filhos. Então ele deveria se unir àquela mulher, teria relações com ela para que ela tivesse um filho que não seria desse homem, mas sim seria tido como filho do seu irmão que havia morrido. E eles colocaram ali, e se acontecer de uma mulher casa com um homem e ele morre, e o irmão vem e coabita com ela e ele morre também, e assim 7
a tiveram por esposa. E eles perguntam, de quem ela será esposa, afinal, no céu? E Jesus disse, olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque, por ocasião da ressurreição, nós seremos como os anjos, e que não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, em outras palavras, não vai haver sexo no céu. Não vai haver esse tipo de diferença entre homem e mulher no céu. Eu não tenho a mínima ideia de como isso será, mas o fato é que Jesus deixou claro. Vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, é importante que nós conheçamos as Escrituras. E conheçamos não porque ouvimos as pessoas dizerem. Durante esse período de pandemia, nós temos o hábito de diariamente ouvirmos uma mensagem de alguém que nós gostamos de ouvir. Nós ouvimos várias mensagens de vários pregadores e, graças a Deus, eu creio que ouvimos muito boas mensagens e continuamos com esse hábito. E em um momento oportuno eu quero compartilhar mais sobre isso, mas nós sabemos que muitas pessoas dizem coisas que não têm base na Bíblia. Não foi o nosso caso. Nós escolhemos a dedo a quem vamos ouvir e buscamos ouvir pessoas que realmente nos edificaram. Ao invés de estar ouvindo as notícias ruins, que no início então era uma coisa terrível. Não mudaram muito não. Elas continuam bem ruins e aterrorizando todos que podem ouvir essas notícias. Infelizmente a gente tem que ouvir para saber. Nas últimas semanas eu voltei a ouvir notícias para poder saber o que a gente faria finalmente. E foi quando decidimos ter novamente os cultos presenciais. Mas não deixamos de ouvir pelo menos uma mensagem de alguém que nos edifique, que nos abençoe, que nos abençoa, nos edifica. E agora nós temos que conhecer a Bíblia para poder ver se aquilo bate ou não. Não vamos encontrar pessoas perfeitas, mas nós precisamos conhecer a palavra, para que não sejamos enganados por quem quer que seja. Eu não tenho nenhuma dificuldade se um dia você chegar e falar, olha pastor, eu vi o senhor dizendo isso e eu acho que tem alguma coisa errada aí. Eu vou ficar feliz se você... Aliás, vou ficar feliz não, eu espero que isso nunca aconteça. Mas eu vou ficar feliz se eu estiver errando e você chegar para mim e falar. Né? E é importante que nós conheçamos a Bíblia e saibamos discernir e entender se o que está sendo ministrado realmente tem a cobertura das Escrituras. Em Deuteronômio, capítulo 30, estamos falando sobre a importância de conhecermos a vontade de Deus. E em Deuteronômio 30, versos 15 a 20, nós temos uma solene advertência. E lá o Moisés, depois de deixar toda a lei que Deus havia deixado, todos os mandamentos, todos os preceitos, e ele estava prestes a ir para a glória. Então ele diz assim, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem,
Então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. É uma preciosidade enorme. As Escrituras sempre são preciosas, mas eu acho esse texto aqui muito especial. Porque eu já disse aqui muitas vezes, o que é que Deus ganha com a minha ou a sua obediência? Nada. Porque Ele faz tanto, porque Ele se empenha tanto no sentido de que eu ouça a sua palavra, que eu dê ouvidos à sua palavra. É porque Ele me ama você, e Ele quer nos fazer bem. É só por isso. Porque é que um pai deseja tanto que o seu filho obedeça às suas orientações? É porque ele, como pai, ele sabe o que é bom para o filho, como não, a mãe também. Os pais sabem, porque normalmente a criança não sabe o que é certo e o que é errado, não sabe fazer a melhor escolha, mas cabe aos pais dizer, olha, esse é o caminho, ande por ele, porque se você fizer isso vai ser para o seu bem. Eu nunca esqueço as palavras que minha mãe reiteradas vezes disse para mim quando eu era menino. E ela sempre dizia, olha, obedeça aos seus pais, porque Deus vai abençoar vocês. Ela ainda não era cristã, mas ela tinha princípios bíblicos. O pai dela lia a Bíblia e criou os filhos, de certa forma, com princípios bíblicos. E só Deus sabe a experiência que esse homem teve com Deus ou não, eu não sei. Mas o fato é que os pais, quando insistem com os filhos para que lhe obedeçam, é para o bem deles. Os pais têm olhos e eles estão vendo coisas que os filhos não conseguem ver. E Deus sabe de todas as coisas, sabe o que é bom e o que é mal, e tudo isso está na sua palavra. Por isso nós precisamos ler diariamente as Escrituras, precisamos ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar continuamente nas Escrituras. Desse modo nós conheceremos a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo orava pedindo que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Imaginem vocês que eles tinham que memorizar as Escrituras. Elas não existiam escritas, só o Velho Testamento, mas não tinha o Novo. Não tinham uma série de ensinos que hoje nós temos no Novo Testamento, à luz da nova aliança. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, e ele orava por isso. Por isso o apóstolo orava pedindo que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas ao examinarmos as Escrituras, nós devemos pedir também o transbordamento de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por isso que ele diz, por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, é a capacidade de entender, não com a mente humana, mas com o entendimento que vem de Deus. A sua palavra, foi Ele que deixou a sua palavra. E Ele quer que nós não a entendamos apenas intelectualmente. Existem pessoas, e uma delas é o próprio diabo. Conhece a Bíblia de cor e salteado. É capaz de citar ela todinha para você. No entanto, ele não obedece.
Ele não faz nada disso. Existem pessoas que conhecem a Bíblia. E muitas vezes eu já vi pessoas que conhecem a Bíblia e fica pegando as pessoas que se dizem cristãs e não obedecem à palavra, sabe pegar no pé, mas eles mesmos não querem nada com Deus. Mas talvez para compensar o pecado deles, eles ficam buscando o pecado na vida dos outros, porque assim compensa um pouquinho deles, né? A psicologia explica isso aí. Colossenses 9 então diz: por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transborde o pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. No domingo passado, nós vimos que Paulo orava pelos cristãos da igreja de Éfeso, pedindo que Deus lhes concedesse iluminação espiritual. Ele dizia assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. É a mesma coisa que ele pedia, sabedoria e entendimento espiritual. Ele pedia também, havia pedido também pelos cristãos de Éfeso. Nós precisamos orar pedindo sabedoria e entendimento. Não devemos pensar que somos capazes de entender. E eu confesso a vocês que tem muitas coisas que eu ainda não entendo até hoje. E quando eu não entendo, eu digo: Deus, eu não entendi. E eu peço que Ele me faça entender, se Ele quer que eu entenda. Ele pode revelar ou não. São coisas que não são essenciais, são detalhes, são coisas que a gente pergunta: o que será que, por que foi assim? Uma vez ou outra a gente encontra algo que a gente não entende, mas nada que seja importante o suficiente para desestabilizar quem quer que seja. Mas nós devemos pedir que Ele nos faça entender. Os motivos da oração do apóstolo Paulo pelos cristãos de Colossos, em segundo lugar, é porque assim eles poderiam viver de modo digno do Senhor. Ele diz: dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, ele disse algo bem semelhante. Ele diz: por isso eu, prisioneiro no Senhor, ele estava preso quando escreveu essa epístola, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. É a maneira mais saudável que eu e você podemos viver. Viver de modo digno da vocação. Para que nós fomos chamados? Nós já vimos aqui anteriormente que fomos ser chamados para ser de Jesus. Nós fomos santificados em Cristo e chamados para ser santos, de acordo com o início da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós dissemos que a maneira mais saudável que alguém tem de viver. Alguém já escreveu que 90% das chamadas doenças, aliás, não é chamadas doenças, 90% das doenças têm origem de ordem psicossomática. Psico fala de mente e soma é corpo. É quando aquilo que ocupa a nossa mente afeta o nosso corpo. Eu e você temos experiências de como, quando estamos ansiosos, quando estamos preocupados, como isso afeta a nossa digestão, afeta a nossa saúde, e cada um reage de alguma maneira diferente. Mas quando nós quebramos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, nós também sofremos as consequências disso no nosso corpo. Tantos problemas que nós enfrentamos sem necessidade. Por que enfrentamos esse problema? Porque não fizemos como Deus mandou. Não guardamos a sua palavra, então estamos colhendo problemas que não teríamos se nós tivéssemos feito exatamente como o Senhor ordenou que fizéssemos.
A nossa relação com as pessoas, então, nem se fala. Um dos maiores fatores de problemas físicos resultantes de problemas que a gente tem na mente estão relacionados com o relacionamento com as outras pessoas. Falta de perdão, ressentimentos, mágoas, a maneira como reagimos às várias situações que enfrentamos no dia a dia. Quando não reagimos da maneira como Deus quer para a gente reagir, né? Então, um dos textos da Bíblia diz que eu e você não devemos pagar o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. A Bíblia diz que eu não devo fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas que eu devo dar lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então são princípios básicos que nós devemos considerar, porque quando nós não levamos isso em consideração e não colocamos diante de Deus e não fazemos diante dele conhecidas as nossas aflições, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, então facilmente as pessoas têm um mal maior, podendo ter até a sua vida ceifada por causa da não observância destes princípios que Deus estabeleceu para o nosso bem. Os motivos da oração do apóstolo Paulo pelos cristãos de Colossos, em terceiro lugar, porque assim eles poderiam viver para o inteiro agrado do Senhor. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Para que Deus se agrade inteiramente da nossa maneira de viver. Mas, se o que eu faço não altera nada em Deus, não acrescenta nem diminui nada dele, porque eu devo agradá-lo? Mais uma vez, porque ele me ama você, e ele quer de todo jeito que eu e você sejamos abençoados. Escrevendo a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 e 2, o apóstolo diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprendestes de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor. Para quê? Para que eles pudessem viver de modo a agradar a Deus. Mais uma vez eu tenho que explicar, para o bem deles mesmos. Quando Jesus falou aquilo que está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é bastante ter na mente, é necessário guardar esses mandamentos. Esse é o que me ama. Esse texto é de uma grandiosidade enorme. Nós mostramos que amamos o Senhor quando obedecemos a sua palavra. O que ele ganha com isso? Eu digo novamente, nada. Quem ganha com isso? Só você e eu. Ninguém mais. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você conhece algo mais precioso do que isso? Essa é a razão pelas quais, eu repito, os pais querem tanto que os filhos lhes obedeçam. Mas muitas vezes o problema está nos pais, que eles mesmos não
Bom, isso aí é outro assunto. Os motivos da oração do apóstolo Paulo pelos cristãos de Colossos em 4 lugares. Porque assim eles poderiam frutificar em toda boa obra. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Fala de frutos, de uma vida que realmente produz frutos. É importante que o texto fale em toda boa obra, toda coisa boa, toda obra boa que alguém possa fazer, naturalmente para abençoar outras vidas, né? Nós não somos salvos por meio das obras, e sim por fé, mas somos salvos para a prática das boas obras. Texto todos conhecem de cor e salteado, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, aliás, não vem de vocês, aqui é outra versão. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que Deus não quer que eu pratique boas obras para ser aceito por Ele, mas Ele quer que, porque eu fui aceito por Ele, quando eu ainda era pecador, uma vez reconhecendo que Deus me amou assim, eu reconheço também que Ele me tirou de um estado de pecado, de um estado ruim em que eu vivia, e me deu uma condição nova de vida. E por isso eu devo viver à altura dessa nova vida que eu tenho. Até porque não faz nenhum sentido de fazer diferente. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E eu não posso continuar agindo nem vivendo da mesma maneira como eu vivia antes, ainda que a minha carne grite para fazer isso. Mas as obras que devem ser feitas são feitas nele, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então não é o que eu faço pelo meu esforço, é o que eu faço por meio de Jesus, com base na fé que eu tive nele, com base no Espírito que Ele me dá, com esses recursos que eu posso viver a vida em Cristo, por meio de Cristo e através dele. Os motivos, mas eu preciso conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Os motivos da oração do apóstolo Paulo pelos cristãos de Colossos, porque assim eles poderiam crescer no conhecimento de Deus. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Por que é importante conhecer a Deus? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, 18, o apóstolo Pedro encerra essa epístola dizendo: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam. Por que eu preciso conhecer? Também Romanos 8, 29 explica por quê. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que o Senhor salvou, aqueles que o Senhor alcançou com a sua graça e bondade, Ele tem um propósito para cada um de nós. E o propósito é que nós sejamos semelhantes ao Filho dele. Deus quer que nós sejamos como seu Filho. Jesus veio para ser um modelo a ser seguido, e quanto mais Jesus,
mais eu posso viver. A questão é muito simples. É a questão de renovação da mente. Quanto mais eu conheço acerca do Pai e do Filho, tanto mais eu tenho condições de permitir que a vida deles se manifeste em mim. Porque o que bloqueia a ação do Espírito de Deus, na maior parte das vezes, é a minha mente. À medida que a minha mente é renovada com o conhecimento de Deus e do Filho dele, daquilo que é feito em nós por meio do seu Espírito, então eu vou viver isso. É como se você tivesse um saldo bancário enorme e não soubesse. Mas à medida que você sabe que tem esse dinheiro lá, você vai usar. Vai usar para alguma finalidade boa. Mas se você não sabe, não adianta você ter a sua conta recheada de valores enormes, se você nunca utiliza esses valores. Então, à medida que nós conhecemos a Deus, nós podemos viver como Ele quer que eu viva. Podemos viver como o Filho dele viveu. Podemos viver com a mesma graça que Ele nos concede através do seu Espírito, para que assim vivamos. Mas ainda os motivos da oração do apóstolo Paulo pelos cristãos de Colossos é o sexto, porque assim eles seriam fortalecidos com todo o poder. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Poder de Deus vem através do conhecimento. Conhecimento do que eu sou, do que eu tenho, do que eu posso, não em mim mesmo, mas em Cristo Jesus. É por isso que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. À medida em que eu conheço, eu sou liberto. O inimigo consegue muita vantagem na minha vida e na sua, porque nós não conhecemos aquilo que nós somos, não apenas intelectualmente, mas espiritualmente. E o que mais eu e você precisamos é de revelação, de entendimento espiritual, para que nós nos apropriemos de tudo aquilo que nós temos e somos em Cristo Jesus. Porque é dessa maneira que nós vamos poder viver como Ele quer e tem planejado para nós. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, ele diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que é piedade? É uma vida de devoção a Deus. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, para sermos participantes da sua glória e virtude. E ele diz: por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. O que o Senhor deseja é que eu e você sejamos participantes daquilo que Deus é. Deus não tem o que Ele é, e não é o que é só para Ele. Ele quer que nós também tenhamos isso, e participemos daquilo que Ele é. Ele diz: tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. É dessa forma, através desse conhecimento, que nós vamos nos ver livres daquilo que tenta nos tolher, nos prender, nos envolver e nos impedir de caminhar como Deus planejou para nós. Nós temos que conhecer. É como se alguém se apresentasse para nós com um pano, suponhamos um pano, imagine a cor que você quiser,
e ele chegue para mim, para você, e ele tem um pano, o pano está cobrindo o seu dedo, ele chega assim e pede, olha, passa tudo que você tem. Mas se você souber que aquilo é uma farsa, você não vai... Você vai rir da cara dele, ele vai ficar sem graça e vai embora. Mas se você não souber que aquilo é uma farsa, você vai acreditar. Você vai morrer de medo e você vai dar tudo que aquela pessoa quer para você. Por quê? Porque faltou conhecimento. Você vai dizer, mas como é que eu vou saber que ele não tem? Bom, é isso que é uma ilustração para mostrar que eu e você devemos conhecer a verdade. A verdade nos liberta da mentira, do engano, do engodo, de tudo aquilo que é falso, de tudo aquilo que não é verdade. Mas os motivos da oração do apóstolo Paulo pelos cristãos de Colossos, 7, estamos caminhando para o final. Porque assim eles receberiam poder, novamente poder, para perseverarem e manifestarem o fruto do Espírito. Assim, versículo 11, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, a força do poder de Deus, em toda perseverança e paciência com alegria. Nós temos aqui a virtude da perseverança e temos dois gomos do fruto do Espírito, paciência e alegria. E não só estes, mas todo o fruto do Espírito, nós só podemos manifestar pelo poder de Deus. E como é que isso vem para nós? Através do conhecimento do que Deus quer que eu e você vivamos e buscando nele o poder que Ele tem colocado à nossa disposição. Isso implica em orar, reconhecer que eu não posso, mas reconhecer que Ele pode, quer que eu manifeste esses frutos. O último motivo da oração do apóstolo Paulo pelos Colossenses, porque assim eles poderiam dar graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. É uma referência a tudo que eu e você herdamos de Deus na condição de seus filhos. Primeiramente aqui. É aquilo que nós já temos, é aquilo que nós já recebemos. E depois da eternidade. Então, nós vamos dar graças ao Pai, porque nos capacitou a participar da herança dos santos da luz. É um privilégio enorme ser de Deus, pertencer a Deus, ter sido salvo, perdoado, purificado, alcançado. Meus irmãos, isso não tem preço que pague. É algo extraordinário, você saber-se de Deus. E saber que Ele ama você, e que Ele tem interesse na sua vida, e que Ele está... Olha, esse entendimento vale de uma riqueza que não tem preço que pague. É um privilégio enorme sermos do Senhor. O conhecimento que Ele nos tem dado através das Escrituras é de um valor inestimável. E nós devemos buscar conhecê-lo cada dia e cada vez mais. Concluindo, os motivos da oração do apóstolo Paulo pelos cristãos de Colossos, primeiro, para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Segundo, porque assim eles poderiam viver de modo digno do Senhor. Terceiro, porque assim eles poderiam viver para o inteiro agrado do Senhor. Quarto, porque assim eles poderiam frutificar em toda boa obra. Em quinto lugar, porque assim eles poderiam crescer no conhecimento de Deus. Em sexto lugar, porque assim eles seriam fortalecidos com todo o poder de Deus. Em sétimo, porque assim eles receberiam poder para perseverarem e manifestarem o fruto do Espírito. Em oitavo e último lugar, porque assim eles poderiam dar graças ao Pai,
que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Eu convido você a fechar os seus olhos e a ter um momento de gratidão a Deus por tudo que, pela herança que Ele deu para mim e para você. A herança é o próprio Espírito de Deus em nós, é a vida de Cristo em nós, é a nossa condição de filhos com Jesus Cristo, Ele sendo o primogênito, nós, seus irmãos, que Ele deseja nos conformar a Ele. É porque vamos participar da mesma glória que Jesus já participa. É porque tudo que vivemos aqui, Jesus já viveu, e tudo aquilo que Jesus já vive, nós viveremos também. Então, dê graças ao Senhor, glorifique a Ele. Senhor, é um privilégio enorme, muito grande de te conhecer, de ser objeto do teu amor, por nos teres alcançado, pecadores, falhos, miseráveis, fomos achados assim no pecado, fomos redimidos, fomos perdoados, fomos purificados, fomos trazidos para junto de Ti. Nós te louvamos por isso, te louvamos pelo perdão, pela graça abundante que há em Cristo Jesus para nós no tempo presente e na eternidade. Ajuda-nos, Deus, a viver de maneira digna do Senhor, para o Teu inteiro agrado, para que possamos frutificar em toda boa obra, para a Tua glória, honra e louvor. Pedimos que ao sair daqui saiamos em paz, seguros, cercados pelos Teus anjos, livres de toda forma de mal, de perigo. Que o Senhor nos mantenha ligados em Ti e a Ti. Mantenha-nos bem junto do Teu coração, ó Deus. Que nada nos tire deste lugar e leva-nos a crescer no conhecimento pleno do Senhor, para que sejamos tomados de toda a Tua plenitude, para a Tua glória e louvor do nome Teu e do Teu Filho, por meio do Teu Espírito. É no nome de Jesus que oramos. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Até